Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo vos abençoe. Estamos aqui hoje para mais um vídeo de curiosidades bíblicas. Obrigado a você pela sua atenção, por estar nos acompanhando, nos assistindo. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família e tudo que puseres às suas mãos, que o Senhor venha estar abençoando. Agora, nesse vídeo, nós vamos falar hoje um assunto que tem causado, assim, indagações, perguntas na mente de muitas pessoas quando leem essa expressão na Bíblia Sagrada. Essa expressão chamada os sete Espíritos de Deus. Isso mesmo. Essa expressão tem sido a causa de muitas especulações e perguntas. Perguntas tais como esta, que fazem assim: pastor, Deus tem sete espíritos? Como é que funciona isto? Então, à luz da Bíblia, estou aqui para trazer para você essa exegese, essa explicação, tá bom? Deus não tem sete espíritos. O Espírito de Deus age em sete esferas. Isso mesmo. Mas eu vou te explicar à luz da Bíblia, tá? Para que você nunca mais tenha dúvida ou que gere alguma indagação no seu íntimo. Vamos então para Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 4. A Bíblia vai dizer assim: João, às sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos sete espíritos que estão diante do seu trono. Deixa eu te explicar. A expressão os sete espíritos é relacionada à perfeição do Espírito Santo. O número 7, na tipologia bíblica, ele é nominado como número da perfeição. Quando nós lemos Gênesis do capítulo 1 até o capítulo 2, quando chegamos no capítulo 2 de Gênesis e o versículo 2, a Bíblia diz que tudo que Deus fez estava tão perfeito, tudo na mais perfeita ordem, que no sexto dia ele fez tudo. Criou os céus, a terra e todos os seus exércitos. E também no capítulo 2, verso 2, diz que no sétimo dia Deus descansou, porque tudo estava perfeito. Então, desde já começa a explicação afirmando para você a relação do número 7 com o Espírito Santo é porque é o número da perfeição. E o Espírito de Deus é o Espírito da perfeição. Por que o Espírito Santo ele é chamado de sete Espíritos de Deus? Porque à luz da Bíblia, conforme Isaías profetizou 800 anos antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus, quando nascesse e viesse a regimentar o seu ministério aqui na terra, ele a regimentaria sobre a égide do Espírito Santo. Seria comandado pelo Espírito Santo. Aí, Deus usa Isaías explicando aqui as sete atuações do Espírito Santo. Jesus realizou a obra de Deus aqui na terra, impulsionado, movido, arregimentado pela ação do Espírito Santo, porque Jesus foi cheio de Espírito Santo desde o nascimento. Então, vou explicar para você. Isaías 11, do verso 1 ao verso 2, diz assim: Porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Aqui está falando do nascimento de Jesus, que veio da linhagem de Davi. Jessé foi quem? O pai de Davi. E a linhagem de Davi
tá? A genealogia de Davi que gerou Maria, a mãe de Jesus. Então, vamos continuar aqui. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. 1. O Espírito de sabedoria. 2. O Espírito de inteligência. 3. O Espírito de conselho. 4. O Espírito de fortaleza. 5. O Espírito de conhecimento. 6. O Espírito de temor do Senhor. Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. 6 e 7. Entendeu? 7, Espírito de Deus. Ou seja, o Espírito de Deus atua nessas 7 esferas. Vou ler de novo. O Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e Espírito de temor. 7 esferas que o Espírito Santo atua. Agora, lendo um pouco mais a Bíblia Sagrada, nós encontramos que também os 7 Espíritos do Senhor estão relacionados com o que o profeta Zacarias, no capítulo 4, versículo 10, ele vai expressar na última frase do versículo 10 do capítulo 4, que o Espírito do Senhor, na realidade, são os 7 olhos do Senhor que discorrem sobre toda a face da terra. O Espírito Santo também, ele é nominado como os 7 olhos de Deus, que discorre sobre toda a face da terra. Mas Deus tem 7 olhos? Não. Aqui é uma linguagem, é uma expressão da linguagem. O Espírito Santo, ele está no nível da perfeição. Ele é a própria perfeição. Por isso que se usa o número 7, conforme eu já expliquei para você. Então, significa que da parte do Senhor, em sua plenitude, septiforme. Sept quer dizer 7, tá? A sétima forma do Espírito Santo. Quando nós lemos aqui Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, olha o que a Bíblia vai dizer. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto, o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Está falando da plenitude do Espírito Santo governando a vida dos pastores que pastoreavam as igrejas da Ásia. Então, o Espírito Santo novamente aqui recebendo a titularidade do número 7. Agora vamos para Apocalipse, capítulo 4, versículo 5. Diz assim: E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Vejamos que no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 1, o Espírito Santo, ele é apresentado aqui através de Jesus, tá? Como aquele que atua nas igrejas. Tanto é que Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Isso aqui é para dizer-nos e informar-nos que é o Espírito Santo que tem o governo da igreja. Agora, Apocalipse capítulo 4, versículo 5, fala que diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Além do Espírito Santo governar a igreja, dominar a igreja, aqui em Apocalipse capítulo 4, versículo 5, a Bíblia também diz que essas 7 lâmpadas representam o Espírito de Deus, os 7 Espíritos de Deus. O que representa aqui essas 7 lâmpadas? Os 7 castiçais. Qual é a finalidade do castiçal? Trazer luz na escuridão. A igreja
só pode ter a glória de Deus nesse mundo de trevas se ela tiver a plenitude do Espírito Santo arregimentando ela. A igreja só é catiçal de Deus se o Espírito Santo estiver introduzido nela. Caso contrário, ela não brilhará e não vai ter luz. A igreja só tem a glória de Deus, a igreja só tem a presença de Deus por causa do Espírito Santo. Agora vamos para mais outra referência, falando ainda sobre os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. Diz assim: E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Sabe o que representa aqui esses 7 olhos do Espírito de Deus? Sabe o que significa os 7 olhos do Espírito de Deus? A resposta está no Salmo de número 139. Isso mesmo, o Espírito de Deus, ele esquadrinha tudo na face da terra. Olha o que diz Salmo 139, do versículo 1 ao 7. Mas você pode ler até o versículo de número 16. Mas eu vou ler até o 7 aqui, tá bom? Salmo de número 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar, o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência, olha aí os 7 olhos de Deus. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Ei, os 7 olhos do Espírito de Deus fala da onisciência de Deus, a onisciência do Espírito Santo. Isso mesmo, nada escapa do olhar do Espírito Santo. Tudo ele sabe, tudo ele conhece. Olha o que está registrado em Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Aqui vai falar da ação do olhar do Espírito Santo. Olha só, Hebreus 4, 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Então, meus queridos, está mais do que expressado à luz da Bíblia o que representa os 7 olhos do Espírito Santo. Daniel, capítulo 2, versículo 22 também, vai falar da profundidade do olhar do Espírito Santo. Olha só, ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Por que ele conhece o que está em trevas? A resposta está no Salmo 139, versículo 11 em diante. Diz assim, ó: se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Aleluia. Andarabaxeia. Dá para dar glória a Deus? Aleluia. Dá até para glorificar o nome desse Deus. Então, meus queridos, aqui está a expressão dos 7 Espíritos de Deus. Agora, em mais outra
exegese bíblica, falando sobre o olhar penetrante do Espírito Santo, ainda assim, o Salmo de número 139 vai falar que homem nenhum consegue alcançar a ciência do Espírito Santo. Olha aqui, Salmo de número 139, versículo 6. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Homem nenhum consegue distinguir os pensamentos do Espírito Santo. É ele que conhece os pensamentos do homem. O Espírito Santo, ele foi enviado a Jesus, por isso ele conheceu e conhece os pensamentos de Jesus, conforme está registrado em Isaías 11, verso 1 ao 2, tá? O Espírito Santo esquadrinhou Jesus quando ele estava aqui sobre a face da terra. Agora, se você pensa que parou por aí, não. O único também que tem poder de esquadrinhar a mente de Deus, Criador do universo, do céu, da terra e de todas as coisas, é o Espírito Santo, que também tem poder de penetrar nos pensamentos de Deus. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2 e 11. Perdão, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e o versículo 11. Diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas. Tá vendo aí? Não existe nada que o Espírito Santo não consiga penetrar. Aleluia! Porque o Espírito penetra todas as coisas, ele sabe de tudo. A continuação, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Aleluia! Então, vamos caminhando para o final desse vídeo de hoje, explicando sobre os 7 Espíritos de Deus. Por que ele é chamado assim em Apocalipse? Os 7 Espíritos de Deus. E em Zacarias, capítulo 4, versículo 10, a última parte do versículo diz os 7 olhos de Deus. E também tem outra versão na Bíblia Sagrada que fala que o Espírito de Deus está olhando para toda a terra. Finalizando, por quê? Conforme eu lhes disse, o número 7 é relacionado à perfeição, conforme a tipologia bíblica. E eu te expliquei que o Espírito de Deus, ele penetra até a mente de Jesus, tá? Isaías 11, verso 1 e 2. O Espírito Santo, ele penetra na mente do homem, Salmo 139, do verso 1 ao 7, sendo que a ciência maravilhosíssima, a exegese, vai até o versículo 16 do Salmo 139. Além do Espírito de Deus penetrar na mente de Jesus e na mente do homem, ele também penetra na mente de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. O Espírito Santo, ele é profundo, ele é tremendo, ele é tremendo. Então está aqui mais um vídeo de curiosidades bíblicas. Espero ter contribuído para o seu conhecimento e para estar te ajudando. Você que é professor de escola dominical, você que é pastor, você que é pregador da palavra e você que é estudante da Bíblia, que nos acompanha nesse canal. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.